Primeiramente, eu agradeço a todo mundo que comentou dizendo que quer se voluntariar para a gente combater a extrema-direita nas redes. Então, no final do vídeo, eu vou explicar um pouco sobre como a gente pode fazer. Mas agora, vamos falar sobre o tema que é o desespero de Bolsonaro. A Polícia Federal já tem aí os elementos para prisão preventiva, de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a prisão preventiva pode ser decretada em alguns aí, aspectos, por alguns motivos. Um deles é fuga. Se tiver ali a fuga iminente do suspeito, a polícia pode, ou o Ministério Público, pedir a prisão preventiva. Outro deles é se eles estiverem aí interrompendo ou interferindo nas investigações, obstrução de justiça. Então, se tiver qualquer indício ali de que a justiça está sendo obstruída, também pode se pedir a prisão preventiva. E no caso do Bolsonaro já temos esses requisitos. Vários juristas passaram a dizer aí nos últimos dias, antes até da gente ter aí divulgado o relatório total aí de 884 páginas da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro, já diziam esses juristas, olha, já tem elementos para prisão preventiva do Bolsonaro. Só que agora, o que o Alexandre de Moraes fez ontem foi escancarar para toda a sociedade, para quem quiser ver, e olha, eu vou falar, vá no site do Plantão Brasil, que lá tem o PDF com 880 páginas. Se você quer, vai ser a minha leitura desse dia, a minha leitura dessa semana, tem um livro muito bom. Eu só tenho uma crítica a esse relatório aí de 884 páginas. Caso fosse uma ficção, seria uma ficção muito mal escrita, porque, nossa, que bandidos burros! Eles produzem tantas provas contra si mesmos, só que às vezes a gente vê a realidade vai além da ficção. Eles são realmente muito burros. Se fosse uma série da Netflix, eu diria, olha, não assisto mais. Não existe gente tão burra. Pois bem, você leia o relatório e você vai ver que existe. O que acontece é o seguinte, nesse relatório, você começa a perceber, eu li boa parte aí já, você começa a perceber o seguinte, o Bolsonaro já em 2019, ele começou a tramar o plano de Estado, o plano de golpe de Estado. Como? Ele passou a enfraquecer as outras instituições. Ele passa a atacar o Rodrigo Maia e a atacar o Supremo Tribunal Federal como um todo. Lembre-se, uma das estratégias de comunicação da extrema-direita, e aliás, não é da extrema-direita só não, isso é de qualquer líder político, uma das estratégias de comunicação é você eleger alguém ali para ser o seu inimigo, ou eleger alguns inimigos, ou um grupo de inimigos, e colocar ali a sua base contra esses inimigos. Essa é uma estratégia aí, eu vou dar um exemplo, o governo chinês, eles, em toda a comunicação deles, que é feita lá pela imprensa estatal, e pelo governo, que tem uma comunicação muito forte lá na China, eles elegem como inimigos o imperialismo dos Estados Unidos. O inimigo é o imperialismo, são os americanos ali com seu imperialismo. Não todos os americanos, eles não plantam ódio aos americanos na sociedade chinesa, só ao imperialismo. Então veja só como é bem definido. O Bolsonaro pintava como inimigos petralhas, o Hitler colocava os judeus. Cada época tem aí quem pode ser o inimigo. O Lula, no caso, no governo dele, não tem. O Bolsonaro, até então, ele não tinha. Quem vai ser aí o grande inimigo? Ele estava pintando ali o Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia sempre foi fraco. Até que tem os atos antidemocráticos quando começa a pandemia e ele pinta Alexandre de Moraes como seu inimigo. Ali ele muda o plano, ele começa a atacar as urnas eletrônicas. Então aí já tinha dois inimigos, Alexandre e as urnas eletrônicas. Aí ele começa a tentar o golpe de Estado, enfraquecer as urnas. Porém, o que a gente não sabia, e o relatório trouxe à tona, é que, mais de um ano antes da tentativa de golpe, o Bolsonaro, como eles são militares, eles planejam todas as hipóteses, tudo que pode acontecer. Eles já tinham um plano para caso, e se der tudo errado, o que a gente faz? Aí teria a exfiltração do presidente da República. O que é exfiltração, Thiago? É o oposto de infiltração. Infiltração é quando você entra infiltrado em algum lugar, sem ninguém perceber, por isso que é infiltrado. E a exfiltração é você sair, assim, de fininho também. E aí, olha só, uma das coisas que foi aí, um dos documentos aí que foram apreendidos pela Polícia Federal mostra o seguinte, ó, ações a serem desencadeadas. Ó. Quem quiser pode pausar para ler, mas eu vou ler aqui para você esses itens. Ó, proteção do presidente da República no Planalto e Alvorada, sem apoio do GSI. Condições de ocupar ELTA estratégia como forma dissuasória para mostrar apoio ao presidente da República. E exfiltrar o presidente da República para fora do país.
E aí coloca, na ação de proteção do presidente no Planalto Alvorada, sem apoio do GSI, haveria a cooptação de militares do GSI, que uma vez acionados estariam ocupando posições-chave nos palácios do Planalto Alvorada para auxiliar na exfiltração do então presidente da República. Além disso, o plano previu a disponibilidade de armamento e munição para pronto emprego, que estariam em um cofre. Diz o documento, armamento e munição ECD, providenciar cofre e deixar ao alcance. O termo ECD significa em condições de, ou seja, eles estariam ali em condições de exfiltrar o presidente da República. Lembremos uma coisa, e aí o relatório cita isso. No dia 8 de janeiro, alguns ali que a polícia diz são os kids pretos, eles entraram no GSI, que fica no Palácio do Planalto, e eles roubaram do cofre ali, eles roubaram armas. Eram essas armas que seriam utilizadas aí para caso o Bolsonaro desse o golpe e desse tudo errado, e a polícia fosse prendê-lo, essas armas seria para combate, para que desse tempo de tirar o Bolsonaro ali do país, seja de helicóptero, da maneira que fosse, para que ele fugisse. Eles já tinham tudo. É por isso, e agora sabemos, 1 ano e 10 meses depois, por que tinha gente ali que roubou armas no dia 8 de janeiro. Quem roubou essas armas e por quê? Pois bem, tá aqui o motivo. Mais de um ano antes, eles colocaram as armas no cofre para usar, caso desse tudo errado. Olha só que coisa. Veja. Aí, vai mais além. Os casos do Bolsonaro se cruzam. O Procurador-Geral da República está com um trabalho muito fácil, tá? Mas fácil mesmo. Eu vou te falar, você vai lendo o relatório e você não precisa saber juridiquês. Quem já leu qualquer reporte criminal aí, reporte policial, relatório, né, policial, vai ver que tem a grande maioria é muito, muito mal escrito. Às vezes as coisas não fazem nem muito sentido, você tem que realmente entender ali o que está querendo dizer o delegado, os agentes, para você entender do caso. Nesse caso aí, está muito bem escrito. Você não precisa saber nada de juridiquês, porque eles estão dando tudo mastigadinho. É igual papinha de criança, de bebê, assim, ó, engole só, pronto. Tá mastigadinho. Todas as provas, todas as siglas ali, eles dizendo o que quer dizer cada sigla, tá muito bem feito. E aí, o Procurador-Geral da República falou que o trabalho dele, que vai demorar aí até depois do Carnaval, é cruzar os 3 casos. Pois bem, a polícia já fez isso para ele. Os 3 casos são o caso de cartão de vacinação, o caso das joias e o do golpe de Estado. Pois bem, no plano de fuga do Bolsonaro, que o pedido de prisão dele pode ser pedido agora, quem pode pedir agora é o Procurador-Geral da República, e ele já recebeu, ontem recebeu aí, ou recebeu hoje de manhã, depende aí da demora. Às vezes o despacho chega no dia útil seguinte, e às vezes, como é tudo aí eletrônico, chega no mesmo dia. Mas tem uns prazos aí no STF, na PGR, que não dá para entender. Mas enfim, entre ontem e hoje ele recebeu isso, então ele já tem aí, não precisa ler o documento inteiro se ele não quiser, mas se quiser pode ler. Ele já tem aí como cruzar os 3 casos e pedir a prisão do Bolsonaro. Por quê? 1 ano antes, o Bolsonaro tinha um plano de fuga. O que ele fez logo depois? O Bolsonaro mandou, e o tenente-coronel Cid, lembre-se, o plano colocava ali agentes do GSI que estavam no Palácio do Planalto. Um deles, tenente-coronel Cid, nunca foi ligado ao GSI, mas ele trabalhava assim com o pessoal do GSI. Aí você vê. Ele e o Bolsonaro criaram ali um esquema de falsificação de cartões de vacina. E aí, eles fizeram o cartão de vacina do Bolsonaro falso. Por quê? Porque 1 ano antes, olha só, muita gente não entendia, e um dos argumentos dos bolsonaristas eram, olha, mas o Bolsonaro não precisava de cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Então é óbvio que ele não ia falsificar o cartão por isso. Só que o plano de fuga foi feito mais de 1 ano antes, quando precisava de cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos. E aí, por mais que digam, mas o presidente da República talvez não. Sim, mas e se ele quisesse pedir um visto? Ou e se ele entra sem o cartão, ele não é mais presidente e a pandemia continuasse? Lembre-se, ele não sabia, mais de 1 ano antes, como estaria a situação sanitária nos Estados Unidos. Ninguém sabia. Sempre a coisa poderia piorar. Hoje está tudo, felizmente, tudo ok, ninguém aí tem medo da Covid aí, como naquela época. Naquela época, lembre-se, tinha Covid, tinha pessoas morrendo aí, centenas, às vezes milhares morrendo por dia, todos os dias. Então, ele não sabia, por isso ele foi falsificar o cartão de vacinação. Porque, quando eu tentar dar golpe em dezembro de 2022, se der errado, será que eu vou ser impedido de entrar nos Estados Unidos? Tenho que cartão de vacinação. Fim. Lembre-se,
tinha a possibilidade também, que eles estavam prevendo, do golpe dar muito errado e ele ter que entrar nos Estados Unidos fugindo. Então, mesmo sendo presidente, talvez pedissem um cartão de vacinação, alguma coisa. Então ele estava ali com tudo preparado. E o caso das joias? O caso das joias ficou claríssimo que ele pegou as joias que ele tinha recebido e que ele estava esperando o momento certo. Quando chega aí o momento de dar o golpe, ele vende as joias para ter dinheiro ali em dólar, já nos Estados Unidos, para caso o golpe der errado, ele puder ali se sustentar nos Estados Unidos, mesmo que um bloqueio de todas as suas contas fosse feito. Essa parte que muita gente não entendia. Mas, Thiago, o Bolsonaro roubou dinheiro aqui, roubou ali, fez rachadinha, imagina como presidente. Tá, mas e se ele assina lá o documento, tenta dar o golpe, vai até o fim, o golpe dá errado, e aí ele tem as contas todas bloqueadas, está nos Estados Unidos sem grana? Não, porque ele vendeu as joias. Então ele tinha ali algumas centenas de milhares de dólares que a gente sabe, hein? Olha, muito provavelmente ele vendeu muito mais joias do que a gente está imaginando, tá? E do que a polícia, e do que a gente sabe, do que a Polícia Federal sabe. A gente só sabe o que foi pego. E aí ele teria um dinheiro ali para se sustentar fora aí do sistema bancário, entre aspas. Então tá claríssimo que o Bolsonaro tinha um plano de fuga e que agora ele tá aí se fingindo de tranquilo, mas que a qualquer momento ele pode se evadir do Brasil ou se refugiar numa embaixada, ou fugir para a Argentina, que já foi denunciado aí e ele não desmentiu, ou fugir para algum outro país qualquer. Então, esse é aí a panorama atual, em que a polícia enviou já tudo mastigadinho, e o Alexandre de Moraes ele recebe isso, ele como relator do caso, ele é obrigado a enviar isso para a Procuradoria-Geral da República fazer a análise. A análise da PGR tem prazo? Tem. Esses prazos nunca são respeitados. A imprensa diz, por fontes sem nome, então não sabe quem está dizendo, que em fevereiro de 2025 devem ser feitas as denúncias. Porém, a análise do Ministério Público não quer dizer apenas fazer denúncia. Não. O Ministério Público pode pedir novos depoimentos, o Ministério Público pode pedir novas apurações, pode pedir operação de busca e apreensão. O Ministério Público pode, e esse é o mais importante, pedir prisões. Por que prisões? Porque, olha, pelo que eu recebi aqui no relatório da polícia, estamos consternados, tem um risco iminente de fuga, porque olha o tamanho do plano de fuga e a meticulosidade com que esse sujeito fez um plano de fuga, que, lembre-se, foi feito. Ele de fato fugiu para os Estados Unidos. E, de fato, ele não precisou usar o cartão de vacinação, a princípio parece que não, mas ele fez o cartão de vacinação num momento que ele não saberia se precisaria ou não. E, de fato, ele usou o dinheiro que foi ali do crime das joias nos Estados Unidos. Aquele dinheiro foi, de fato, utilizado nos Estados Unidos. Então, mesmo sem as contas bloqueadas, ele deu o fim naquele dinheiro que era utilizar enquanto estivesse nos Estados Unidos. Aí você vê, opa, peraí, você tem todos os elementos aí para pedir a prisão. E agora, você vê que a pressão vai aumentando. Ontem, o Jornal Nacional deu 22 minutos de matéria. Ainda não chegou nos 23 minutos do pedalinho, mas deu 22 minutos de matéria mostrando os crimes do Bolsonaro, dos quais 5 é só para mostrar a culpa do Bolsonaro. Parece que a imprensa agora está indo com tudo. Fantástico fez 17 minutos, Jornal Nacional semana passada aí no total deu mais de 30 minutos aí. Tudo indica que hoje, amanhã, depois vai continuar o bombardeio para cima do Bolsonaro. Só que, mesmo assim, o problema do governo Lula está sendo a comunicação do próprio governo. No atual cenário. Por quê? Porque o Lula faz, a economia tá muito bem, porém, as fake news da extrema-direita com parte da esquerda, lembre-se disso, tem uma parte da esquerda que tá ali apoiando nas fake news sem parar. Essas fake news estão chegando na população com muito mais velocidade do que a verdade. E o governo não tá conseguindo criar estratégia. Eu até falei aqui quando teve o negócio da jornada 6x1, falei aqui sobre quando o Lula passou aí a bater forte no Campus Neto, que é uma causa extremamente popular, a popularidade dele subiu, e agora saiu uma pesquisa mostrando que pela primeira vez a reprovação ao Lula é maior que a aprovação dele. Pois bem, vamos começar a organizar aqui no Plantão Brasil. Eu vou dar um curso gratuito sobre como a gente nas redes sociais acabar aí com a extrema-direita. E aí, uma das coisas que eu vou ensinar no curso é que precisa de organização. E a gente pode fazer uma organização aqui no Plantão Brasil, porque mais de 1.000 pessoas disseram que querem se voluntariar. No curso, eu vou ensinar duas coisas, que são a produção e a distribuição de conteúdo. Essas são as duas coisas principais. Primeiro, você saber produzir conteúdo para você aparecendo ou não nesse conteúdo, tá? Para disseminar aí nas redes sociais.
E o segundo é você ter onde distribuir esse conteúdo, porque não adianta fazer muito conteúdo e não ter onde distribuir. Então, aí os plantonistas que quiserem se voluntariar vão ser aí, depois de fazer o curso, cada um escolhe o que prefere, vão ser aí distribuídos em 2 grupos, o grupo de produção e o grupo de distribuição. Quem produz pode também distribuir nas suas próprias redes, criar mais redes para isso, etc. E os que distribuem recebem o conteúdo e tem ali a tarefa de distribuir esse conteúdo e fazer viralizar nas redes. E, obviamente, a gente vai ensinar tintim por tintim como fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa começar a combater a extrema-direita, porque, olha, a aprovação do Lula segue em queda livre, mesmo com os resultados positivos na economia. Então você vê que o problema é única e exclusivamente de comunicação. Tem governos, o do Bolsonaro, que não fazem nada, só faziam desgraça. E mesmo assim, mantinham ali 30%, 40% de aprovação fixas sempre. E, no fim, ele conseguiu mais votos do que teve na eleição anterior. Como? Comunicação. Como é que o cara só faz desgraça e consegue ter mais votos? Comunicação. É a arte de você convencer a pessoa de que o seu lado tá certo. E a gente precisa disso porque em 2026 o plano desses bandidos é eleger uma base forte no Senado. E eles já estão fabricando, mesmo, candidatos para o Senado. E aí a gente tem que começar a bater forte na extrema-direita para que a população saiba, ó, não vote nesses caras da extrema-direita. E para que a população seja aí cada vez mais conscientizada de que a esquerda é o caminho. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nos próximos vídeos aí eu vou falar um pouquinho mais sobre como faremos e anunciar aí a data do curso gratuito. Falou!